Sabe aquela pergunta que todo mundo fez para você quando era criança? O que você vai ser quando crescer? Eu lembro que minhas respostas mudavam conforme o que eu via. Queria ser professor igual minha tia, caixa de supermercado porque achava legal, passar as compras no leitor, bombeiro porque salvava as pessoas. Uma vez até disse que queria trabalhar na padaria da esquina porque o cheiro do pão quentinho me deixava feliz. As crianças sempre sonham com coisas que estão ao alcance dos olhos delas. Isso me fez perceber uma verdade sobre nós, adultos. Nossos sonhos ainda são limitados pela nossa realidade. A gente só consegue imaginar aquilo que conhece, aquilo que vê todos os dias ao nosso redor. Por quê? Porque nosso cérebro funciona assim. Ele nos protege de sonhar com coisas que parecem impossíveis para não sofrermos com a frustração depois. É como se ele dissesse: melhor sonhar pequeno e conquistar do que sonhar grande e se decepcionar. E isso não é problema, é normal. O problema é quando limitamos Deus da mesma forma, quando colocamos Ele dentro da nossa caixinha de possibilidades. Hoje eu quero conversar com você sobre uma verdade que pode incomodar um pouco no início, mas que vai libertar a sua vida. Quando Deus apresenta os planos dele para você, eles nunca vão combinar com sua realidade atual. E isso é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer. Vou te explicar por quê. Porque se o plano de Deus coubesse perfeitamente na sua vida hoje, ele seria pequeno demais para ser de Deus. Você já parou para pensar por que a gente sonha tão pequeno? Porque nossos planos sempre cabem na nossa cabeça, na nossa conta bancária, na nossa experiência. Deixa eu te dar alguns exemplos práticos. Se você cresceu numa família onde ninguém tem ensino superior, dificilmente vai sonhar em fazer uma pós-graduação. Se todo mundo no seu bairro trabalha como funcionário, você vai sonhar em ser um bom funcionário. Se as pessoas ao seu redor ganham salário mínimo, você vai sonhar em ganhar 2 salários mínimos. Isso não é falta de visão ou preguiça mental, é proteção. Nosso cérebro nos protege de sonharmos com coisas que parecem impossíveis baseadas na nossa experiência. É um mecanismo de defesa emocional. Mas tem um problema sério nisso. Quando limitamos nossos sonhos à nossa realidade, automaticamente limitamos Deus à nossa realidade também. E aí que mora o perigo, porque Deus não é limitado pela sua conta bancária, ele não é limitado pelo seu nível de estudo, ele não é limitado pela sua idade, pela sua experiência, pelo seu passado, pelos seus erros ou pela sua família. Quando Deus entra na sua história, ele não respeita esses limites. Ele não liga para o que você acha possível ou impossível. Ele não se preocupa se você tem dinheiro, conexões, habilidades ou tempo. Deus olha para você e vê potencial onde você vê limitação. Ele enxerga possibilidades onde você enxerga obstáculos. Ele vê um futuro brilhante onde você vê apenas problemas. E quando ele apresenta os planos dele para a sua vida, sua primeira reação é sempre a mesma: isso não combina comigo, Deus. Você deve estar enganado. Eu não tenho estudo suficiente. Eu não conheço as pessoas certas. Eu não tenho dinheiro para investir. Eu já sou muito velho para começar de novo. Eu já errei muito. Deus não vai usar alguém como eu. E sabe de uma coisa? Você está certo. Os planos de Deus realmente não combinam com você. Mas eles não deveriam combinar mesmo. Vou te contar uma história que está na Bíblia, mas que poderia estar acontecendo hoje na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Uma jovem chamada Maria estava em casa, vivendo sua vida simples de sempre, quando de repente aparece um anjo na sala dela. Imagina a cena. Maria era uma menina comum, de uma família comum, numa cidadezinha que ninguém dava importância. Naquela época, as mulheres não tinham voz, não tinham direitos, não tinham perspectivas de um futuro brilhante. Elas casavam, tinham filhos e pronto, era isso. E de repente um anjo aparece e diz: Maria, você foi escolhida por Deus. Você vai ter um filho e esse filho vai ser o Salvador do mundo. Ele vai ser chamado Filho do Altíssimo. Ele vai reinar para sempre. A reação de Maria foi exatamente a sua.
quando Deus apresenta algo grande para a sua vida. Como pode ser isso? Eu sou virgem. Em outras palavras, isso não combina comigo. Como é que eu, uma menina simples, vou ser mãe do Salvador? Eu sou muito pequena para isso. Maria não estava sendo rebelde ou descrente, ela estava sendo humana. Ela estava olhando para a sua realidade e comparando com o que Deus estava falando. E não batia quando Deus apresenta algo que não cabe na nossa cabeça. Nossa primeira reação é sempre: não combina comigo, Deus. Jeremias fez a mesma coisa. Quando Deus disse que ele seria profeta das nações, que ele falaria com reis e governantes, ele respondeu: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou muito jovem. Ele olhou para si mesmo e disse: Isso não combina comigo. Moisés também. Quando Deus disse que ele tiraria o povo do Egito, ele falou: Quem sou eu para ir ao Faraó? Eu não sei falar bem. Mais uma vez, isso não combina comigo. Percebe o padrão? Todo mundo que Deus escolhe se sente inadequado. Todo mundo que recebe um plano de Deus acha que não combina. E sabe por quê? Porque se combinasse com você, seria fraco. Se coubesse perfeitamente na sua vida atual, seria pequeno demais para ser de Deus. Escuta bem essa verdade. Se o plano de Deus para a sua vida coubesse perfeitamente em você hoje, ele seria limitado demais para glorificar o nome dele. Os planos de Deus não combinam com você porque eles combinam com ele. Eles foram feitos na medida do poder dele, não na medida da sua capacidade atual. É como se Deus dissesse: eu não estou procurando alguém que já está pronto. Eu estou procurando alguém que está disposto a deixar eu prepará-lo. Quando Maria apresentou todas as suas impossibilidades para o anjo, ele disse uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia: para Deus nada é impossível. Mas eu quero chamar sua atenção para uma coisa que muita gente não percebe. O anjo não disse: para Deus nada é impossível. Ele disse: para Deus nada será impossível. Essa diferença é fundamental. Quando ele usa o futuro, será, isso significa que Deus te acompanha no processo. Ele não joga um plano na sua vida e desaparece. Ele fica do seu lado fazendo acontecer dia após dia. Deixa eu te contar sobre Davi, para você entender melhor como isso funciona. Quando o profeta Samuel chegou na casa do pai de Davi e ungiu aquele menino pastor, foi liberada uma palavra profética sobre a vida dele. Você será rei de Israel. Davi não sabia disso conscientemente. Ele continuou cuidando das ovelhas normalmente, mas a palavra estava ativa, trabalhando, preparando o futuro. Anos depois, quando Davi desceu ao vale para levar comida para os irmãos que estavam na guerra, ele ouviu Golias desafiando o exército de Israel. E alguma coisa dentro dele se levantou, ele não conseguiu aceitar aquilo. Todo mundo viu um menino pequeno querendo enfrentar um gigante de quase 3 metros. Todo mundo tentou desencorajá-lo. Até o rei Saul disse: você é muito jovem, não tem experiência de guerra. Mas na verdade, não era Davi contra Golias. Era a palavra de Deus sobre a vida de Davi contra tudo que tentava impedir o cumprimento do plano divino. Golias não estava lutando contra um pastorzinho inexperiente, ele estava batendo de frente contra o futuro rei de Israel, ele estava enfrentando a palavra de Deus que havia sido decretada anos antes. E sabe o que aconteceu? A palavra venceu, como sempre vence. Quando Deus fala algo sobre sua vida, não importa o tamanho do gigante que se levanta contra você, não importa quantas pessoas dizem que é impossível, não importa quantos obstáculos aparecem no caminho, não importa quantas vezes você mesmo duvidou. Se Deus falou, vai acontecer. Porque para Deus nada será impossível. Aquela empresa que você sonha em abrir, mas todo mundo diz que não é hora, se Deus falou, vai acontecer. Aquela formatura que parece impossível porque você não tem dinheiro, se Deus falou, vai acontecer. Aquele casamento que todo mundo diz que você já passou da idade, se Deus falou, vai acontecer. Aquela cura que os médicos dizem que não existe, se Deus falou, vai acontecer. Aquela reconciliação familiar que parece impossível depois de tantos anos, se Deus falou, vai acontecer. A palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada.
E quando ela encontra resistência, ela não recua, ela luta, ela vence. Agora eu quero que você pare tudo o que está fazendo e faça 3 coisas práticas comigo. Essas não são sugestões, são passos que vão ativar a palavra de Deus na sua vida. Eu quero que você pense naquilo que Deus tem colocado no seu coração, mas que você tem rejeitado porque acha que não combina com você. Pode ser um sonho que você teve anos atrás, pode ser uma palavra profética que alguém falou sobre você, pode ser algo que você sente quando ora. Pegue um papel e escreva isso. Não tenha medo de escrever grande. Escreva exatamente aquilo que você gostaria que acontecesse na sua vida se tudo fosse possível. Agora, do lado, escreva todas as razões pelas quais isso não combina com você. Porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo, porque eu sou muito velho, porque eu já tentei e não deu certo. Reconheça que você se sente pequeno para aquilo. Está tudo bem. Maria também se sentiu. Jeremias também se sentiu. Moisés também se sentiu. Todos se sentem. Agora, eu quero que você pegue essa lista de impossibilidades e uma por uma declare em voz alta: para Deus nada será impossível. Eu não tenho dinheiro, mas para Deus nada será impossível. Eu não tenho tempo, mas para Deus nada será impossível. Eu já tentei e não deu certo, mas para Deus nada será impossível. Faça isso em voz alta. Não é autoajuda, é uma verdade bíblica. É o que o anjo disse para Maria, é o que Deus está dizendo para você agora. Toda vez que o medo, a dúvida ou a sensação de inadequação bater durante a semana, você vai repetir isso até sentir a paz voltar. Não espere se sentir pronto. Não espere ter todas as condições. Não espere o medo passar completamente. Dê um passo, mesmo que seja pequeno. Se Deus falou que você vai ter seu próprio negócio, comece pesquisando hoje. Abra o computador e pesquise. Se Ele falou que você vai estudar, inscreva-se num curso essa semana. Mesmo que seja online, mesmo que seja gratuito. Se Ele falou sobre seu casamento, comece a se cuidar melhor. Comece a orar pela pessoa certa. Se Ele falou sobre sua saúde, marque aquela consulta que você está adiando. A palavra de Deus precisa da sua ação para se manifestar completamente na sua vida. Deus faz a parte impossível, você faz a parte possível. Eu quero terminar esse tempo fazendo algumas declarações proféticas sobre sua vida. Receba isso no seu coração como palavra de Deus para você. Aquilo que Deus planejou para você vai acontecer, mesmo que hoje pareça completamente impossível, mesmo que sua conta bancária diga o contrário, mesmo que sua idade diga o contrário, mesmo que sua família diga o contrário, os gigantes que estão no seu caminho vão cair, porque eles não estão lutando contra você, estão lutando contra a palavra de Deus sobre sua vida. E ninguém luta contra Deus e vence. O que parece incompatível hoje vai se tornar seu maior testemunho amanhã. As pessoas vão olhar para a sua vida e dizer: só Deus mesmo para fazer uma coisa dessas. Você vai viver tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida, porque quando Ele sonha com alguém, Ele mesmo faz acontecer. Ele abre as portas que precisam ser abertas, Ele move as pessoas que precisam ser movidas. Ele provê os recursos que precisam ser providos. Pode até ser que não combine com você hoje, mas vai combinar perfeitamente com o que Deus quer fazer através de você. Você não foi chamado para ser pequeno, você não foi chamado para viver uma vida comum, você foi chamado para coisas extraordinárias que só fazem sentido quando Deus está no controle. Receba isso no seu espírito agora. Você é escolhido de Deus para viver coisas que vão surpreender até você mesmo. Se essa palavra tocou seu coração de alguma forma, eu quero que você deixe um amém bem grande nos comentários. E me conta, qual é aquela coisa que Deus tem falado com você, mas que você acha que não combina? Eu quero orar especificamente por isso. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua fé e te ajudar a viver tudo aquilo que Deus preparou para você. E ative o sininho das notificações para não perder nenhuma palavra que pode transformar a sua vida. E lembre-se sempre, você não está sozinho nessa jornada. Estamos juntos, acreditando no impossível, porque para nosso Deus nada será impossível.
Deus abençoe você grandemente. Até a próxima.